Você já tentou utilizar o Google VO3 e também o Nano Banana? Eu fiz exatamente isso e o resultado ficou incrível. E olha que perfeição que ficou esse vídeo. Vou dar um play aqui pra você ver. Pera aí. Aqui é jiu-jitsu brasileiro. Respeita a tropa, rapá. Chama! Quem assiste o UFC entendeu exatamente o que ele falou aqui nesse vídeo. Eu te mostrei o resultado final, mas agora eu vou te mostrar como é que você pode fazer todo esse processo aqui de criação utilizando o Nano Banana e também o Google VO3. Antes da prática eu quero fazer o meu merchan aqui, que eu vendo contas Google VO3 Pro e comigo você paga 4 vezes a menos em comparação ao valor de R$100 que você pagaria no Google. É só você abrir a aba de comentários desse vídeo, eu coloquei o link do meu WhatsApp, é só você clicar e me enviar uma mensagem. Bom, eu tava fazendo alguns testes aqui no Nano Banana e caso você não saiba, para você acessar, é só você ir no Google e pesquisar por Google AI Studio ou também acessar o Gemini que você consegue usar o Nano Banana, tá? O primeiro teste que eu tava tentando fazer é para ver se ele conseguia deixar no formato vertical, horizontal ou também quadrado. E ele não consegue fazer isso com perfeição, tá? Então eu vou te mostrar outra inteligência artificial que eu fiz para pegar uma imagem quadrada e colocar ela no formato que eu quiser. Aí aqui eu tava fazendo alguns testes, entendeu? E eu tentei fazer isso que eu te falei de deixar no formato vertical. Ele até que consegue fazer, porém ele tira muito a qualidade da imagem. Aí no próximo teste eu enviei essa foto minha aqui, que também tá numa resolução muito boa. Inclusive ela foi feita com inteligência artificial também. Eu só precisei enviar a foto do meu rosto e ele criou essa perfeição aqui. E eu também fui no Google e pesquisei por UFC luva e eu peguei essa luva aqui. Infelizmente não dá para você visualizar de uma forma boa, mas tanto essa imagem aqui da luva tá numa resolução muito boa e ela também tá com fundo transparente. E olha que legal que ficou esse resultado. Eu disse para ele colocar eu no meio da montanha, como se eu estivesse querendo lutar e usando essa luva aqui. E o resultado ficou muito bom, como você pode ver. Na verdade, a minha ideia era uma coisa mais realista, porque ele colocou aqui como se fosse uma edição de imagem, como se fosse um efeito ali no Photoshop. Mas também ficou muito interessante. Aí você pode ver que a imagem está quadrada. Eu não poderia, na verdade eu até conseguiria fazer isso lá no Google VO3, mas não ficaria tão interessante assim. Então eu vim no Canva, fiz o upload dessa imagem aqui e selecionei a opção de expansão mágica, que é uma ferramenta de IA que tem no Canva, que você clica aqui, ó, e ele aumenta o tamanho. Então nesse caso eu coloquei no formato 16:2.9, que é o formato horizontal. E aquela IA do Canva, ela é Pro, mas você pode utilizar essa daqui do FreePic. Geralmente quando eu utilizo ela, ela funciona, porém eu fui tentar fazer um teste e ela meio que tirou bastante a qualidade da imagem, tá? Então por isso que eu utilizei lá no Canva, que geralmente funciona. Outro exemplo para te dar, eu peguei essa imagem aqui do Trump negro e eu fiz o mesmo processo. Olha que perfeição que ficou. Então ele pega uma imagem pequena e deixa ela grande pra gente utilizar lá no Google VO3 e a qualidade do resultado final ficar melhor. E como o vídeo final ficou, você já sabe, né? Posso até dar um play novamente aqui, ó. Aqui é jiu-jitsu brasileiro. Respeita a tropa, rapá. Chama! Esse vídeo aqui ficou muito legal e basicamente no prompt para criar ele, eu fui lá no Google Tradutor e escrevi o que eu queria que acontecesse nesse vídeo, tá? E você precisa primeiro escrever em inglês as ações e depois a fala que você quer em português, você precisa colocar exatamente assim. Ele fala em português brasileiro, aí você coloca 2 aspas e escreve o seu texto aqui. Aí para fazer mais uma cena lá no Google VO3, eu enviei aquela imagem pronta com aquela edição de aumentar o tamanho que eu utilizei, aquela IA lá do Canva, aqui no Nano Banana. Eita, não tô conseguindo fechar o X aqui, pera aí que eu vou ter que reiniciar a página. E o resultado não ficou tão legal assim porque ele descaracterizou muito meu rosto. Não tá tão horroroso assim, mas também não tá tão legal. Aí eu fiz um novo teste apenas mudando o prompt. E eu vou te mostrar que ficou muito melhor. Tá muito mais parecido comigo agora, como você pode ver. Apenas fazendo alguns ajustes, porque pelo que eu me lembro naquele prompt anterior, eu falei que era uma foto close-up. Não sei se eu tô pronunciando corretamente, mas é focado no rosto, e aqui eu falei que era uma foto perto do rosto dele, e olha que diferença que teve. E o interessante de você fazer isso, você pedir lá no Nano Banana para ele modificar a sua imagem em diferentes ângulos, que você consegue vir aqui no Google VO3
E ao invés de criar somente um vídeo, você consegue fazer várias cenas do mesmo personagem, que nesse caso sou eu, em formatos diferentes, entendeu? E seu vídeo com certeza vai ficar muito melhor. E eu tava tentando fazer isso daqui, porém toda hora tava dando erro. Eu escrevi a minha frase em português e também o contexto em inglês, e no final eu tentei fazer uma coisa diferente, como se fosse ele dando adeus em russo. Pra quem não sabe, lá no UFC tem muitos russos, então eu queria dar esse contexto aqui nessa história. E o VO3 tava falando que tava quebrando as diretrizes, então eu não tava conseguindo de jeito nenhum. Aqui eu tentei mudar o russo pra uma... continua sendo russo, porém é de um jeito diferente. Ao invés de escrever uma palavra russa, eu coloquei que ele falava russo, porém eu escrevi em inglês, mesmo assim não tava dando certo. Aí eu pedi no ChatGPT pra alterar e mesmo assim continuou dando errado. Agora eu vou tentar fazer uma modificação no prompt e eu vou ver se vai dar certo ou não. Pode ser que não dê, tá? Porque eu realmente queria escrever desse jeito que tá aqui, que o cara ganhou a luta e ele pegou o cinturão do UFC e etc. Vou tentar e já volto com você. Eu tava notando que esses erros que deu aqui no VO3, ele gastou muito dos meus créditos, apesar dele não ter criado o vídeo. Olha que absurdo, às vezes acontece isso e também às vezes você clica aqui pra ele criar o vídeo e ele não gasta crédito nenhum. E eu tava tentando tantas vezes que nesse último prompt aqui, apesar de estar tudo certo com o prompt, ele deu erro. É o mesmo prompt que deu erro aqui embaixo, aí eu tentei novamente e deu certo. Bora dar um play pra gente ver como é que ficou. Tô ansioso por esse resultado, hein? Galera, eu ganhei a luta! Acabei de pegar o cinturão! Cadê meu bônus? Caramba, hein? Tô incrédulo com esse resultado. Muito bom mesmo, cara. Muito bom mesmo. Então seria aquilo que eu te falei. Essa daqui é a primeira cena. O cara ali vai tá ansioso. Aqui é jiu-jitsu brasileiro. Pra começar a luta dele, né? O jiu-jitsu brasileiro. Chama Poatan Pereira. E aqui é o resultado final, né? Depois da luta, Galera, eu ganhei ele ganhou a luta e ele quer o bônus do UFC. Olha que legal que ficou. Então é assim que você utiliza tanto o Nano Banana e o VO3 para você criar coisas incríveis. E novamente eu quero te lembrar, se você quiser comprar contas Google VO3 Pro pagando 4 vezes a menos, é só você olhar a aba de comentários, lá vai estar meu WhatsApp, é só você me chamar que eu vou te vender essa conta por um preço muito mais baixo, né? Porque caso você não saiba, lá no site oficial do Google, você vai pagar R$100. Comigo, você paga 4 vezes a menos. Então não perde seu tempo e acessa a aba de comentários desse vídeo e me chama lá no WhatsApp.